Olá, hoje ensinaremos a receita de tofu. O tofu, também conhecido como um queijo de leite de soja, é uma alternativa para aqueles que desejam ter uma alimentação saudável e para pessoas que possuem restrições ao consumo de leite e seus derivados, lactose em particular. Ele pode ser consumido junto com salada ou como você preferir. Para realizar essa receita, você precisará usar esses ingredientes e utensílios. Você poderá utilizar duas quantidades, a quantidade de medida padrão e a quantidade de medida caseira para fazer aproximadamente 1 kg de tofu. Antes de começar, atenção! O tofu não deve ser consumido por pessoas com problemas renais ou de vesícula biliar, ou tumores da mama ou que apresentem qualquer problema na glândula tireoide, sem orientação médica, pois pode potencializar esses problemas. O tofu pronto só poderá ser consumido no dia seguinte, após a troca da água, pois o sal amargo pode ter um efeito laxativo. Observação: o sal amargo nessa receita pode ser substituído por cloreto de magnésio, também conhecido como nigari. No modo de preparo, você deverá seguir os seguintes passos. Passo 1. Retire possíveis impurezas da soja da mesma forma como fazemos com o feijão, para que assim mantermos somente os melhores grãos. Passo 2. Lave toda a soja para retirar a sujeira ou qualquer impureza restante, da mesma forma que é feita com o feijão. Escorra toda a água. Passo 3. Em um recipiente com tampa, pode ser o mesmo usado para lavar, ou uma panela, coloque a soja e cubra completamente com água potável. Deixe tampado e aguarde descansar por no mínimo 6 horas, para que os grãos absorvam bastante água e incham. Após o tempo de hidratação, observe se os grãos ficaram maiores de quando começaram a receita. Se isso não acontecer, você pode deixar hidratar por mais algum tempo. Quando hidratado, o grão de soja fica do tamanho do grão de feijão antes de cozinhar. Passo 4. Após hidratar e escoar a soja, você deve colocar uma parte de soja e 2 partes de água filtrada no copo do liquidificador e bater até que se torne um líquido branco, parecido com leite. Exemplo: coloque soja até a marcação de 250 ml no copo do liquidificador e acrescente 500 ml de água, chegando até a marcação de 750 ml. Passo 5. De acordo com os grãos vão sendo batidos no liquidificador, deve ir realizando a coagem do leite no tecido, nylon, voe ou seda. A coagem pode ser feita no próprio recipiente que será realizado o cozimento do leite, a fim de otimizar recipientes e poupar tempo. Passo 6. Após toda a soja batida ser coada, coloque toda a massa coada no tecido novamente e repita o processo de retirada do líquido, apertando bem a massa. Após obter a massa escoada, você deve colocá-la para cozinhar em fogo alto por no mínimo 50 minutos, mexendo constantemente, para uniformizar o cozimento. No processo de cozimento, ao acontecer a fervura, a espuma pode subir. Neste momento, deve-se adicionar um litro de água bem gelada para baixar a temperatura e permitir que o processo de cozimento se prolongue até os 50 minutos. Quando o líquido ferver e já estiver próximo aos 50 minutos, coloque uma panela pequena ou canecão com água para aquecer. Quando a água começar a dar fervura, desligue o fogo, coloque o sal amargo e mexa até dissolver completamente. Passo 7. Quando o líquido de soja atingir o tempo mínimo de 50 minutos de cozimento e já tenha fervido no mínimo uma vez, você já terá o leite de soja. Após o leite de soja estar pronto, acrescente a mistura de água fervida com o sal amargo. Você irá perceber que imediatamente irá formar grumos, como acontece com o leite normal, quando talha. Isso significa que está tudo certo e que já pode ser informado. Nesse momento, prepare as formas para receber a massa do tofu. Você pode utilizar vasilhas plásticas, de margarina ou de forma de queijo com furos para facilitar a retirada do soro. Se utilizar os potes de margarina, deve formá-las com tecido úmido para desenformar com mais facilidade. Passo 8.
Para enformar a massa, isso deve ser feito com ela ainda quente, para que a massa adquira forma da vasilha utilizada mais facilmente. Com a ajuda de uma escumadeira, retire os gruminhos e coloque nas formas e aperte para retirar o excesso de água. A textura do tofu será determinada neste momento. Se quiser que ele fique mais durinho, deve apertar mais. Se preferir ele mais macio e molinho, aperte menos, somente para os grumos grudarem e obter forma. Passo 9. Após enformar a massa, aguarde esfriar para retirar da forma. Assim ela permanecerá com o formato do recipiente usado. Retire a massa da forma, coloque em uma nova vasilha, coloque água filtrada até cobrir toda a massa do tofu. Observação: o tofu deve ser guardado na geladeira por até 5 dias e sua água deve ser trocada diariamente. Não coma logo após finalizar, espere ao menos 12 horas após a primeira troca de água, devido ao sal amargo que tem efeito purgativo. No tutorial, iniciaremos no momento em que os grãos já foram hidratados. Estando hidratados, coloque no liquidificador uma parte de soja para 2 de água e bata até que se torne um líquido branco semelhante ao leite normal. De acordo e batendo a soja no liquidificador, vá realizando a coagem no recipiente que será usado para o cozimento. Após realizar toda a coagem e drenar todo o líquido da massa, inicie o processo de cozimento com fogo alto. Quando observar que o líquido começou a ferver e ele ainda não atingiu o tempo de mínimo de 50 minutos, acrescente 1 litro de água bem gelada para diminuir a fervura. Quando estiver próximo aos 50 minutos de cozimento, coloque em uma panela ou canecão um pouco de água para ferver e quando atingir a fervura, desligue e adicione o sal amargo, mexendo até dissolver completamente. Atingindo os 50 minutos de cozimento, adicione a mistura com sal amargo ao líquido e observe que formou os grumos da forma, como acontece com o leite quando talha. Se isso não ocorrer, faça uma nova mistura com sal amargo e vá adicionando aos poucos até formar os grumos. Formando os grumos, separe as formas de sua preferência e comece a enformar. Utilize uma escumadeira para facilitar o processo. No nosso caso, usamos uma de queijo e outra vasilha de margarina. Aperte para retirar o soro e para ficar na consistência de sua preferência.
Após a massa esfriar, retire da forma e coloque em outra vasilha, cobrindo toda a massa com água filtrada. O tofu deve ser guardado na geladeira por até 5 dias e sua água trocada diariamente. O rendimento da receita pode variar de 800 a 1.200 gramas. Isso depende da consistência que você o deixar. Em caso de dúvidas, procure o curso de Engenharia de Alimentos da UESP ou entre em contato conosco pelas redes sociais ou e-mail. Ficaremos felizes em ajudá-los. Esses são nossos contatos. Siga nosso perfil no Instagram, acesse nossa página no Facebook, nosso site e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ficaremos felizes em receber fotos e vídeos da receita realizadas por vocês. Projeto Difusão do Conhecimento.